Fala pessoal do InfoMoney, está começando mais uma atualização da carteira InfoMoney, agora para o mês de agosto. Eu sou o Thiago Salomão e tenho aqui comigo o João Sandrini, que vai falar um pouquinho do resultado da carteira da InfoMoney em julho, vai falar também das mudanças que a gente fez na carteira para esse mês de agosto, algumas novidades. Para quem é aluno do curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedora, já recebeu as alterações ontem. Para quem não é aluno do curso, eu já enviei hoje para a base de e-mail. Para quem não é nem aluno do curso nem da base, eu já mandei agora o link aí como InfoMoney. Agora, se olhar ali no chat 2h34, já está lá o chat, no link da página de onde investir, onde você baixa a carteira InfoMoney. Bom, a gente vai tentar apresentar rapidinho, porque esses eventos geralmente tem muita pergunta, né, João? Então a gente tem que dar muito tempo para vocês, porque para a gente, vocês já tem tudo aí com vocês, a planilha, os resultados. A gente só vai explicar um pouquinho dos movimentos que a gente fez. Bom, primeiramente, se quiser dar uma saudação aí pro pessoal, Sandrini. Aí depois a gente já parte para a apresentação da carteira. Não, fala pessoal, boa tarde aí para todo mundo. Acho que podemos ir para a carteira diretamente, aí depois a gente fica mais aí na resposta para perguntas aí. Bom, então já vou abrir com os slides que nesse mês a gente fez até um slide de apresentação, porque como a gente conseguiu fazer na terça-feira o evento, fica tudo muito mais fácil, então a gente conseguiu, quem baixar a carteira também já vai receber os detalhezinhos extras, né? Para quem não viu, a carteira no mês de julho, carteira InfoMoney Global, né, que contempla também os investimentos de renda fixa e fundos multimercado, teve uma performance de 6,17%, a carteira InfoMoney só ações 8,27%, o Ibovespa ganhou da gente por praticamente 3 pontos, né, 11,22%, mas é algo que nos deixa triste até pelo destaque positivo da carteira, né? A gente teve ação que subiu 31%, o caso da Gerdau, Localiza, CCR também subiram bem forte. E o único destaque negativo da carteira, né, foi que apenas essas 3 ações superaram o índice, mas nenhuma ação caiu, né? Ou seja, eu sei que comparando com o benchmark não foi um resultado tão bom, já que o benchmark ganhou da gente por 3 pontos, mas nenhum investimento nosso teve resultado negativo e isso ajudou para que o desempenho no ano subisse para 41,66% o desempenho da carteira de ações do InfoMoney, né? Aqui eu já deixei uma tabelinha com o desempenho da carteira de ações contra o Ibovespa, o desempenho acumulado no ano, como a gente foi se distanciando do índice ao longo do semestre, principalmente depois da disparada em maio, em março, e até faltou aqui a coluna de abril, né? Mas principalmente em março e abril, depois eu vou editar aqui para colocar a coluna que acabou passando aqui. Bom, na carteira de agosto, o que a gente fez de modificação, né? A gente colocou as ações do Bradesco, da Lojas Renner, da Cosan e da Alupar. Foram retiradas Sabesp, Multiplan, Cosan e Transmissão, foi uma parte só, e Localiza e Gerdau, aliás, Sabesp e Multiplan foi a participação total, e Cosan, Transmissão, Localiza e Gerdau foi uma parte só. Para isso eu vou abrir o nosso Excel, que fica mais fácil de mostrar as mudanças aqui, ó. Aqui é o Excel referente ao mês de agosto. O que a gente fez aqui, né? A gente retirou Sabesp e Multiplan, que tinha respectivamente R$ 24.600 e R$ 18.900 na nossa carteira teórica, e colocou essa participação em Bradesco e Lojas Renner, né? Você vê que deu 47 mil mais ou menos a participação aqui. Aqui deu um pouquinho menos que isso, mas a gente compensou pela retirada das outras ações. Cosan e Transmissão Paulista apenas foram retiradas uma participação da carteira, porque a gente diversificou a exposição dentro desse setor, né? São Martinho trabalha no mesmo setor de atuação da Cosan e Transmissão Paulista dentro do setor da Alupar. Aí para completar, a gente embolsou parte do lucro de Localiza e de Gerdau e aproveitou isso para encarteirar um pouquinho mais das ações do Bradesco e da Lojas Renner. Então a carteira ficou dessa forma. Olhando aqui para a carteira só de ações, né? Deixa eu até ver se a fórmula... eu tenho que ajustar isso aqui na fórmula, que até foi um dos seguidores da carteira que me alertou, só para deixar a soma certinho, não muda em nada no resultado da carteira, mas tem que, só para deixar o total certinho, que estava faltando aqui na planilha de cima e na de baixo também. A participação só de ações agora tem cerca de R$250 mil. A maior participação está com o Bradesco. A Cosan, que tinha maior participação,
Agora, se você parar para pensar, ela está com 5,5, mas somando com o São Martinho dá em 9,8, que são duas empresas do mesmo setor. A mesma coisa com Transmissão Paulista, né? Somando com a Alupar, dá cerca de 9% de participação. CCR, Ultrapar, Cielo e Lojas Renner continuam com as maiores participações, Localize e Raio do Brasil também. E por fim, a Minerva e a Gerdau continuam como os players mais de aposta da carteira InfoMoney, os papéis com um beta mais elevado, que a gente está posicionado, principalmente caso a Bolsa dê uma guinada para cima, que é o que a gente espera nesse mês de agosto, pelo menos até o final do mês de agosto a gente espera esse cenário. Mas também, se não se confirmar, a gente está com uma carteira bem defensiva, que é inclusive o que nos rendeu um resultado melhor no primeiro semestre antes do rally do impeachment. Bom, voltando para a apresentação, aqui a justificativa, como cada um vai receber, eu não vou ler cada uma delas, mas basicamente a entrada do Bradesco, a gente sempre quis se posicionar no setor financeiro, sempre nos falaram por que não tem Itaú, não tem Bradesco nessa carteira. A gente já chegou a ter a ação do Banco do Brasil, que era o papel que a gente acreditava que podia se beneficiar do rally do impeachment, que de fato aconteceu, mas a gente queria um motivo para encarteirar as ações de bancos, né? E acho que vieram dois motivos ao mesmo tempo, né? Primeiro, o balanço do segundo trimestre mostrando mais uma vez que os resultados dos bancos ainda podem mostrar uma leve piora antes de voltar a melhorar, principalmente em dados de provisão de devedor duvidoso e até dados de crédito. Mas o Bradesco teve evento extra da Operação Zelotes, que puxou o papel no fechamento do mês, e isso nos deixou mais confiante em carteirar Bradesco ao invés de Itaú. Hoje, por exemplo, a gente está vendo o Itaú com uma performance melhor que o Bradesco, mas isso não nos desanima para o longo prazo. Nos outros calls da carteira, a gente praticamente trocou Multiplan por Lojas Renner, por exposição ao mercado de varejo, a gente está mais confortável com Lojas Renner, principalmente depois do resultado excepcional que a empresa trouxe no final do mês passado, referente ao segundo trimestre. Alupar e São Martinho foi o que a gente explicou já tinha dado um insight na semana passada, depois do painel de Small Caps. Foram duas empresas analisadas no painel de Small Cap e ficou muito bacana a análise feita para as duas empresas, então a gente preferiu retirar um pouquinho de transmissão para botar Alupar e um pouquinho de Cosan para botar São Martinho. A Sabesp é uma ação que deixou a carteira, eu gosto muito dela ainda, mas acho que o papel andou demais, então como a gente precisava de funding para botar em outras ações, a gente teve que tirar alguma que já andou bastante. A Sabesp foi escolhida, né? Tinham outras duas que poderiam sair, que era a Raia Drogasil e Ultrapar, mas a gente preferiu manter essas duas, principalmente pelos resultados favoráveis que elas têm entregado, né? E por fim, embolsamos um pouquinho do lucro de Gerdau e Localiza. Antes de falar dos principais eventos de agosto, eu queria dar um toque sobre isso de Sabesp, né? A gente tirou, ao invés de Raia Drogasil e Ultrapar, mas alguém pode perguntar, por que você não tirou um pouquinho das três, então? O problema de fazer isso é que ia acabar aumentando muito o número de ações. Inclusive foi uma das crítica positiva, mas foi uma crítica à quantidade enorme de ações na carteira, que dificulta para o investidor pequeno. Obviamente a gente só tem 13 ações na nossa carteira, acho que agora são 14 ou 13, porque a gente tem um capital fictício bem alto para fazer a carteira, né? Lembrando que no começo do ano a gente tinha 6 ou 7 ações na carteira. Mas, obviamente, se a gente tivesse um capital reduzido, a gente não iria diversificar em Alupar e Transmissão, em São Martinho e Cosan, botar Lojas Renner, Sabesp, Raia Drogasil e Ultrapar, se expor em Gerdau e Minerva como players mais arriscados. A gente ia concentrar um pouco mais essas apostas, né? Então, é um toque importante para quem tem uma carteira bem menor do que os 270, 350 mil reais que a gente usa para carteira global ou para carteira de ações. Para quem tem um capital bem reduzido, escolha menos ações, porque também não adianta nada você replicar as ações da carteira InfoMoney e ser uma parcela pequena, isso vai acabar corroendo tanto o imposto de renda, a rentabilidade por causa de corretagem, vai acabar sendo destruída por causa dessa diversificação exagerada. Bom, e para finalizar os eventos de agosto, né? A gente vai ter agora nessa semana já a reunião do Bank of England, o mercado espera um corte de juros por conta do risco Brexit. O mercado, desde o final do mês passado, já tem mostrado que a gente não pode criar tanta expectativa assim para eventos expansionistas. O Japão já frustrou um pouco. Os Estados Unidos, embora pouca gente acredite em alta de juros esse ano,
e também não enterrou de fato esse cenário. Então o Bank of England pode sim cortar juros, mas pode ser um trigger favorável, mas também não vale a pena contar com isso como um grande vetor para a Bolsa. 5 de agosto, sexta-feira, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos, pode ser a pedra definitiva para enterrar a alta de juros esse ano. A gente já teve, semana passada, o PIB dos Estados Unidos, um crescimento muito abaixo do esperado, a expectativa era um crescimento de 2,5%, a economia americana cresceu 1,2%, e hoje saiu o dado de preço, índice de preço do consumidor americano, levemente abaixo do esperado, mas mais um indício de que a alta de juros pode atrapalhar um pouco o cenário econômico americano. E ainda sobre os Estados Unidos, lá para o final do mês, entre os dias 25 e 27 de agosto, vai ter o Jackson Hole, que é um evento anual onde a Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, vai falar e pode dar sinais mais claros do que fará com os juros nos Estados Unidos. Ainda nesse mês, a gente vai ter o início do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. No dia 9 de agosto vai ter a votação do parecer em plenário, que pode ser uma boa indicação do que vai acontecer no julgamento definitivo. O governo Temer já espera contar com mais de 54 votos nessa votação. E ao longo de agosto também a gente vai ter a disputa presidencial nos Estados Unidos, que deve começar para valer após as convenções. E aí o mercado vai começar a precificar se o avanço do Trump nas pesquisas é um risco ou uma oportunidade. Eu tenho visto muito mais leituras desfavoráveis do que favoráveis, mas uma das leituras favoráveis foi do Mark Faber, um famoso investidor. Ele falou que seria melhor para os Estados Unidos que fosse Donald Trump, falou isso um tempo atrás, não agora que essa discussão está ganhando mais efervescência, né? Mas o fato é que isso deve entrar no radar dos investidores nas próximas semanas. E por fim, em agosto, teremos a rodada de resultados, já divulgados os resultados que tem na carteira Localiza, Bradesco, Raia Drogasil, Cielo, Lojas Renner, Transmissão Paulista. E a definir tem Ultrapar e Smiles Elupar, que não definiram até ontem as datas do resultado. Devem sair ainda, essa semana tem o balanço da Minerva, semana que vem São Martinho, Gerdau, CCR, Cosan e BMF Bovespa. A gente tem visto que a temporada de resultados tem sido muito importante, tanto pelo bem como pelo mal. Na nossa carteira, a Raia Drogasil reagiu muito bem ao resultado, já Cielo apanhando nessa terça-feira, o resultado que a princípio parecia muito bom, de repente virou um resultado muito ruim e a ação caiu bastante. Bom, tá aqui a carteira InfoMoney. Para quem não baixou, acessa lá o link que eu mandei no começo da transmissão, é o Onde Investir 2016, que já tem o link para baixar a carteira InfoMoney. Para quem já baixou, eu recomendo baixar de novo, porque a gente fez um ajustezinho na fórmula ali. Não vai mudar em nada o resultado da empresa, mas só na participação total de ações vai pegar o número correto. Bom, no mais é isso. Voltando agora para cá, voltando para o chat. Eu não acompanhei as perguntas, João, não sei se você já anotou algumas perguntas, mas, sim, enfim, agora eu passo a bola para você. O que você viu de legal aí no chat, João? Assim, só complementando aqui um pouquinho o que está por trás da carteira InfoMoney, né? Eu acho que a gente ainda tem uma visão que a Bolsa está no meio de um movimento de alta, tá? Um movimento de alta que ainda não se encerrou. Enfim, não está barata, tá? 57 mil aí, os lucros das empresas têm que melhorar bastante aí para justificar esse preço atual, mas é fluxo nesse momento, né? Tá entrando dinheiro no Brasil, o gestor gringo aí, na sua maioria, está muito subalocado ainda no Brasil, então o fluxo ainda tende a aumentar, né? Acompanhando essa onda de otimismo que as pessoas estão vendo com o Brasil, de retorno da confiança, alguns dados aí econômicos já começando a melhorar, por exemplo, vendas de veículos, mas não tudo, né? Venda de imóveis continua uma porcaria, por exemplo. Mas a tendência ali, né? Os indicadores que as pessoas consideram como antecedentes, né? Que antecipam recuperações econômicas, principalmente a confiança, todos melhorando, né? E uma expectativa positiva aí de, chegamos no fundo do poço, agora vamos começar lentamente a sair e a Bolsa deve acompanhar. Carteira atual, né? Não tem uma grande aposta numa disparada da Bolsa, vocês veem, não temos aquelas ações ali que muitas vezes são as que mais estão ganhando nesse momento, os Minas, né? Siderúrgicas principalmente, empresas ali, algumas do setor de construção andaram bem, né? Várias empresas andaram bem ali, geralmente não são as que mais estão no radar, né? São as que vêm, né, realmente na segunda pernada de alta.
para a gente colocar esse tipo de papel na carteira ali, principalmente as mais endividadas, né? É um pouco complexo, né? Não é muito o nosso estilo, mas se a bolsa der uma realizada e tiver num preço ali um pouquinho mais favorável, nada impede a gente de colocar mais para frente. A gente só achou que estava um pouco esticado para fazer isso agora. Tomara aí, na verdade, né, que dê uma realizada aí ao longo do mês, aí a gente tem a oportunidade ali de fazer algum tipo de alteração para colocar a empresa com beta alto, mas se não, né, vamos permanecer aí um pouco defensivo, carteira ali que vai andar próximo ao Ibovespa, né. Aí partindo para as perguntas agora, pessoal, olhei aqui, teve uma pessoa aqui, não vou me lembrar o nome, mas questionando muito, pô, mas eu vou gastar muito dinheiro para montar essa carteira toda, 13 papéis, é papel demais e tal. Fez até uma conta, né? Na XP eu vou gastar R$ 225 para montar essa carteira, né? Eu acho duas coisas aqui, pessoal. Eu acho que você tem muito pouco dinheiro ali, R$ 10 mil, eu não compraria nem a carteira de ações, porque eu comprei um BOVA11 ali para baixar o custo de transação, né? Porque realmente numa carteira de R$ 10 mil, você gastar R$ 200 é um pouco menos, tá? O 225 não é o número correto, é um pouco menor que esse. Mas é muito dinheiro. E também, pô, dá para juntar. Dá para fazer uma carteira com 5 papéis, por exemplo. Né? Você não precisa ter Cosan e São Martinho, escolhe uma e coloca na carteira. Você não precisa ter Alupar e Transmissão Paulista, né? Escolhe uma e coloca na carteira. Se é um cliente muito sensível a preço, assim, não liga para atendimento, pode ir para Clear, né? Tem a Clear também, corretora mais barata. Enfim, tem opções ali para operacionalizar essas indicações que a gente está colocando aqui, que eu acho que no final do dia ali, tá, para um cliente, principalmente quando ele é menor, vale a pena ali. Agora, a partir dos R$ 50 mil, assim, acho que é tranquilo também, né? Não é o fim do mundo ali, gastar, sei lá, R$ 200 para colocar um negócio. Principalmente se tiver R$ 50 mil na bolsa, investiu, ganhou esses 40% aqui, mais 41%, né? Das ações já ganhou mais de R$ 20 mil, né? R$ 200 passa a ser um custo irrisório ali frente ao ganho que a pessoa teve investindo em bolsa, aí, pegando essa recuperação aí da economia brasileira, tá? Quer responder alguma? Não, eu até complementando isso, João, no começo do ano a gente estava fazendo isso na primeira planilha, de quem tem menos de R$ 20 mil nem se preocupa com bolsa. Até também no começo do ano o cenário era outro, mas de fato não tem espaço para você diversificar um portfólio em bolsa com 10, 15 mil reais. Mas você quer de fato entrar em bolsa, então tem que ser uma escolha quase que a dedo, né? Vai ser uma ou outra ação, você não vai conseguir montar um portfólio diversificado. Não é a estratégia mais consistente para um longo prazo, né? Mas obviamente, quanto menos capital você tem, menos diversificado tem que ser sua carteira exatamente pelo custo operacional, né? Agora, isso que o João falou é óbvio. Se você tem uma carteira com 50 mil e para replicar a carteira você vai ter que gastar R$ 200 de corretagem, mas você ganhar R$ 20 mil, R$ 200 vai ser 1% do seu ganho. Então... Inclusive tem aqui, ó, dois falando aqui, eu tenho 55 mil, tenho 60 mil, dá para eu investir na carteira Infomoney? Pô, nesse caso dá, é só diminuir o número, né, cortar ali por praticamente um quarto, ali um quinto, né, o número de todas as ações ali que a gente colocou na carteira e você vai ter, né, a sua carteira que vai espelhar muito bem a carteira Infomoney. Em algum momento vai ser possível, pessoal, não tem como, né, prometer isso num prazo, mas em algum momento as corretoras vão oferecer esse serviço para vocês, pessoal. Você vai querer, eu quero investir na carteira Infomoney. Pô, vai ser apertar um botão ali, a corretora vai fazer todo esse trabalho para você como se fosse um fundo. Eu quero investir em outra carteira aí de outra casa, entendeu? Esse negócio em algum momento, né, vai acontecer no Brasil. Né, a gente não sabe quando, mas vai acontecer. E aí vai ficar muito fácil. Vocês não vão precisar pensar, pô, agora preciso mudar, porque eles mudaram, entendeu? O negócio vai ser automatizado. Isso aí não é difícil automatizar esse negócio aí. E podem ter certeza aí que em breve aí o produto vai estar nas corretoras. Aí eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo. Inclusive, eu ia falar justamente isso, que muita gente vem perguntar isso, e para quem tem um capital menor, e falar, mas qual ação que eu escolho? Então, eu sorteio. A gente faz a participação das ações na carteira das que a gente mais confia, em ordem de confiança, né? Então, obviamente, como o Gerdau para mim é um papel mais arriscado, eu vou ter muito menos participação em Gerdau do que eu tenho, por exemplo, em Ultrapar, em CCR, em Cielo. Então, se você quiser cortar aqui na tela, só para mostrar, a gente pode passar uma linha divisória aqui.
Se a gente pegar dessas ações aqui para cima, de BMF Bovespa para cima, e pode até botar a Cosan junto, né, que estava aqui em cima, né? E essas outras aqui para baixo, você divide em dois, então você vai tirando de cada extremo, né? Então, pô, eu não tenho essa quantia toda, vou poder investir em 3 ações a menos. Então você tira lá a Gerdau, a Minerva e a Smiles, e de cima você pode tirar a Ultrapar, ou a CCR e a Localiza. E aí você vai eliminando e você vai conseguindo deixar um portfólio diversificado, que ao mesmo tempo você vai ter empresas mais sólidas como Bradesco, Lojas Renner e Raia Drogasil, e também empresas mais arriscadas como a Lupar, a Gerdau, a Smiles. Enfim, você consegue fazer essa diversificação através da nossa lista de recomendação. Bom, por que não colocar Embraer? Eu não sei se estava anotado aí nas suas perguntas, João. Tá. Bom, Embraer primeiramente tá muito barato, mas esse momento é segurar a faca caindo, né? Inclusive ela caiu 15%, eu acho, no dia seguinte já caiu mais 5%. O cenário ficou muito ruim para Embraer, obviamente estão precificando o pior dos mundos, então seria uma grande oportunidade, mas como a gente não faz o trade, né, uma carteira com viés, até as que a gente comprou que caiu bastante, o Bradesco, não chegou a ser uma super queda, mas ela tem um fundamento por trás que a gente sempre gostou e aproveitou para encarteirar. Mas a Embraer tem outra variável, né, o dólar. A gente está vendo não só pela Embraer, é só olhar para as empresas de papel e celulose, que também caíram muito, e a gente falou, será que põe fibra na carteira? Será que põe Suzano? Aí cai 5%. Nossa, ficou mais barato, vamos colocar. Aí cai 5% de novo, o papel não para de cair. Então, como a gente não vê um trigger, né, para dar aquela virada, não tem um catalisador para acreditar que ela vai ter uma virada, fica uma aposta meio desconfortável. Entraria numa aposta bem arriscada, até vejo com bons olhos quem fez essa operação, mas para a carteira Infomoney, eu já veria não veria com muito agrado, assim, ia ficar um pouco desconfortável. Eu acho que para o analista também é difícil entender até que ponto a empresa pode se enrolar aí nesse processo aí que ela está sofrendo nos Estados Unidos, né? O que já saiu, a empresa com conhecimento da diretoria subornou um funcionário lá na República Dominicana para que comprasse aí uns caças Super Tucano. O negócio é grave, tá? A empresa provisionou 200 milhões de dólares no balanço dela. Então vai ser uma perda gigantesca. Pensando no dólar atual, aí dá quase 700 milhões de reais ali de multa que ela pode levar. O negócio é tenebroso realmente, tá? Uma mancha aí na imagem da Embraer que vai ficar por algum tempo. Não é notícia para ser desprezada, tá? Tem um impacto no preço da ação. Talvez aí os 15%, 20% que caiu talvez tenha sido exagerado. Agora, a gente também não está aqui para tentar adivinhar repique, né? A gente tem um pouco mais de visão, um pouco de longo prazo ali, e nesse momento parece para a gente ali que fazer a aposta em alta do dólar ali, seja com fibra, seja com Embraer, seja com Klabin, ou seja com qualquer exportador ali, não nos parece ser a aposta mais interessante, né? Se você quiser fazer uma aposta de longo prazo ali, nos parece que a aposta na queda dos juros, e aí colocar ações que vão se beneficiar da queda dos juros, seja a aposta mais líquida e certa que a gente tenha hoje para fazer. E aí a carteira reflete isso, né? Boa parte da carteira é isso, inclusive alguns papéis como a própria Multiplan, que andou muito bem na carteira e deixou para entrar a Renner, e a Localiza, que foi uma das melhores ações no mês passado, junto com a Gerdau, refletem bem isso, né? Outro ponto interessante é que, pelo menos para o resultado da nossa breve história, né, de 7 meses, a gente sempre preferiu esperar aquela tacada perfeita do que ficar tentando adivinhar, né? Então, isso reflete bem nossa história no começo do ano. A gente fez uma carteira super defensiva, então enquanto a bolsa caiu 6,5%, a carteira de ações subiu 1,5%, né? Então, a gente conseguiu já largar super bem na frente do Ibovespa. Em fevereiro ficamos para trás exatamente por esse perfil mais defensivo, mas a partir de março, quando ficou claro e evidente o movimento de alta que a bolsa ia ter, a gente colocou mais beta na carteira, se aproveitou disso e teve um resultado excelente. Então, talvez se a gente se antecipasse ao movimento em fevereiro, a gente teria ganho muito mais, com certeza. Mas se a gente já tivesse se antecipado desde janeiro, a gente talvez não estaria tão na frente do Ibovespa assim. Então, entre tentar adivinhar o momento certo de uma ação parar de cair
e tentar fazer uma aposta mais convicta de que esse movimento de alta vai se estender, a gente prefere a segunda opção, bem mais conservadora. A gente não vai ganhar os 100% que a Uzi Minas subiu em um mês, mas a gente vai ganhar um trade mais confiável, como foi a Gerdau, que quase sem sofrer a gente ganhou 30% com a ação. Em momento algum a gente ficou, nossa, agora é hora de embolsar o lucro. Não, a gente estava bem mais confortável, que o cenário era favorável para ela. Aproveitando aí, o pessoal pergunta de fibra e Suzano, acho que tem ainda um agravante maior ali, que também é o preço da celulose, né? Muita capacidade chegando aí nova nos próximos meses. Vai aumentar a oferta de celulose ali, acho que o preço tende a se manter pressionado. Hoje mesmo as ações estão despencando por conta aí de pressão sobre os preços da celulose no mercado internacional. É legal falar que não é um dado público, né? A gente até, quando consegue, sempre gosta de divulgar que tem uma consultoria finlandesa chamada Foex, e ela divulga toda terça-feira dados sobre o mercado de celulose. E isso acaba explicando depois a queda da ação, porque o papel começou a despencar, o dólar estava mal, mas o papel começou a despencar ainda mais. Aí, quando a gente foi atrás, esses dados começaram a pipocar nos bancos e corretoras, e aí começaram a explicar o movimento de queda, mas também tem esse agravante, né? Inclusive, falou de Suzano e fibra, eu li um relatório muito interessante do BTG Pactual. É legal quando o analista faz uma meia-culpa, né? Eles não admitem, nossa, como erramos, porque eles até falam que todo mundo errou isso, né? Quem apostava no começo do ano que o dólar iria para R$3. Mas eles erraram em duas variáveis importantíssimas para a fibra, que era o câmbio e o preço da celulose. E depois o papel cair 50%, eles mesmos falam, não tem como a gente falar que não é uma recomendação de compra. O papel está muito barato. Então a gente não tem como cortar a recomendação. Eles cortaram o preço-alvo quase pela metade, foi de 46 para 28, se eu não me engano, ou de 48 para 26, foi um belo corte, mas a recomendação continuou. E até a pergunta que ele lança, o momentum versus o valor. O papel não tem momentum agora, não tem um trigger, um catalisador que vai fazer a ação subir. Mas olhando para valor, olhando para o investidor que busca uma ação de valor que daqui 3, 5 anos vai entregar um ótimo resultado, é hoje, na visão do BTG, uma das melhores ações do Brasil para esse tipo de posicionamento. Então, para quem quer comprar uma fibra, uma Suzano, não espera que no final do ano você vai ter uma boa rentabilidade com elas. Mas talvez daqui a alguns anos, porque são empresas que passaram por um processo de desalavancagem com sucesso, tem um trabalho operacional muito bom e ficaram muito baratos com essa queda muito forte nos últimos 6, 7 meses, né? Bom, tem mais alguma ação aí que... Gerdau, o pessoal perguntou até se o Wagner Caetano continua comprado na ação. O Wagner continua, tá? Eu não vi o programa dele ontem, mas falei com ele bastante aí nos últimos dias. Ele continua com o papel na carteira. Pra gente, Gerdau, a gente coloca na nossa também, é melhor player aí para tentar surfar aí a onda da recuperação das siderúrgicas. Eu acho que ela tem menos riscos do que as demais, tá? Pra gente, Uzi Minas ali, mesmo que a economia se recupere, é tanto problema societário, tanto rolo, né? Tanta coisa que ali dentro acontecendo, a gente prefere ficar de fora, tá? E CSN aí tem uma dívida ali muito, muito elevada, enfim, Gerdau também tem seus problemas, tá? O pessoal tem problema no CARF, tem problema ali com a Polícia Federal, mas ainda assim a gente acha que para surfar a recuperação de economia brasileira é um bom papel, tá? Lembrando que talvez alguns de vocês já subiu demais, veio de 3 para 7 e tal. Esse papel, pessoal, há 2, 3 anos atrás valia 20, tá? Então não é porque dobrou de preço, tá? Que ele ficou realmente caro em termos históricos. Realmente, se a economia brasileira se recuperar, se a construção começar a se recuperar, né, da mesma forma que as montadoras aí já começaram a se recuperar, é um papel que a gente avalia que pode andar, é um papel interessante para surfar ali. A economia, lógico, tem que ter time, né? Tem que acertar o ponto de entrada. Acho que a gente foi feliz aí, pegamos umas 5 e pouco, né? Então, é um pouco isso, pessoal. Se der uma realizada aí, talvez seja o momento novamente de entrar com mais aí em Gerdau. A Gerdau entrou 2 vezes na carteira da Infomoney, né? E nas 2 a gente acabou sendo muito feliz. Aí acaba... É óbvio que isso não entra numa análise, né? Mas quando tem ação que você acerta a mão, você acaba ficando mais
confortável, né? Como até quando eu justifiquei para você que a gente não colocou a BRF no mês passado, né? Que é um papel que sempre que eu olhava para encarteirar, não só aqui pelo Infomoney, mas pensando na física mesmo, quando a gente podia operar, né? Um papel que não me dava bons resultados. Então eu olhava agora e falava, não, prefiro a Minerva. No mês passado a Minerva acho que ficou estável, né? Veio aqui o desempenho da Minerva. No mês passado subiu 4,80 e a BRF acho que subiu mais de 20%, né? Uns 15. Então daria um ótimo resultado, né? Perguntaram aqui duas ações, eu acho que é legal a gente comentar. Uma é Hering e a outra é Cosan. E sobre Hering, é um papel que dificilmente eu acertaria um trade desse, porque a Hering já foi uma empresa que quase que fechou. Aí ela passou por uma super recuperação, foi uma das melhores ações da Bolsa, isso pegando a partir de 2009 até 2011, 2012, 2013 talvez, começou a errar a mão, tanto no lado financeiro como no lado de coleção que não deu certo, estoque que faltou, uma série de problemas, o papel veio ladeira abaixo, caindo muito forte, e agora veio uma recuperação muito forte, até citaram aqui, o tio Gávea inflacionou o preço. De fato, né, teve gestora que ajudou nesse movimento, mas o papel entregou resultados, a empresa conseguiu entregar resultados consistentes. Então, é um papel que é difícil acertar o timing. Talvez quem vive mais dentro da empresa, conhece mais o dia a dia, consegue acertar um timing dela com mais clareza. Dentro do setor de varejo, eu prefiro um papel muito mais conservador, que é o caso da Loja Zehnder, né, que a gente colocou recentemente. E vai um pouco na linha do que a gente vem fazendo na carteira Infomoney ao longo do ano, né? A gente não quer acertar o buraco da mosca, aquela ação que ninguém viu, ninguém acreditou, e a gente colocou e subiu 200% e fez a carteira. A gente busca sempre papéis consistentes, como é o caso da Cosan, que talvez não vá subir 10, 20, 30% no mês que a Bolsa subir 10%, como foi no mês passado, mas tem todos os fundamentos favoráveis, não só pela empresa em si, que tem ótimos resultados, trabalha em segmentos com boa resiliência, né, na economia brasileira, como tem alguns drivers que podem puxar a ação, como estímulos do governo para o setor de combustível, até eventos que não estão no preço dela e que podem vir a puxar a ação. Tem muito mais motivos para ela continuar subindo do que cair. Obviamente, um papel com menos risco, ela vai ter menos volatilidade, então, num mês que a Bolsa subir 11%, ela não vai subir 30%. Mas é um papel que nos deixa muito mais confiante para ganhar mensalmente um rendimento positivo. Tem mais algum aí que você viu, João? Pessoal perguntando aqui bastante aí de Banco do Brasil e Petrobras. Já vou responder as duas, que eu acho que ninguém vai colocar as duas na carteira, né? Eu acho que eu colocaria uma estatal ali e não precisaria das duas. Hoje eu acho que eu prefiro Petrobras, gente. Nunca, acho que nos últimos 2 anos não foi um papel que eu gostei muito, tá? Mas hoje em dia tem um presidente ali que não vai deixar que seja feita bobagem. E mais importante, que eu acho que aí é a maior vantagem sobre o Banco do Brasil, eu acho que os problemas da Petrobras a gente já conhece muito bem, né? Eles já foram muito mostrados aí nos últimos 2 anos, de todas as maneiras, né? Acho que a oposição percebeu ali que isso era muito desgastante ali na época do governo Dilma para presidente, tá? E na Lava Jato também, então isso foi muito mostrado. Agora, o que tem no Banco do Brasil, eu acho que a gente ainda não conhece direito, né? Porque o banco, como é que ele faz? Ele vai lançando, né, as perdas que ele vai tendo ali de uma maneira meio subjetiva no balanço. O Banco do Brasil, por exemplo, não lançou ainda todas as perdas com a Sete Brasil no balanço dele, né? Agora provavelmente vai lançar por quê? Porque o Bradesco lançou. Né? Então vai ficar esquisito, né? Uma mudança, né? 2 critérios contábeis ali, o mercado vai começar a questionar. Agora, o banco, todo tipo de crédito, Banco do Brasil com a Oi, entendeu? Pô, talvez tenha mais coisa para sair ali no balanço, tenha mais efeito. E a gente vive num Brasil ali que é recuperação judicial recorde, né? Nunca tivemos tantas recuperações judiciais. À medida que o tempo passa, eu acho que isso vai ter que começar a aparecer ali cada vez mais no balanço dos bancos, tá? Não acho que o Banco do Brasil vai estar na ponta desse movimento, acho que ele vai estar seguindo, né, os privados, mas minha sensação é que tem mais coisa para aparecer no balanço do Banco do Brasil do que na Petrobras.
Óbvio, Petrobras é difícil prever, você vai ganhar dinheiro porque depende um pouco de preço do petróleo e qual que é o preço do petróleo no futuro ninguém sabe, entendeu? Pode pegar o melhor gestor do mundo aí de fundos, aí de ações, e o cara não vai conseguir prever o preço do petróleo com exatidão, tá? Agora, mantido tudo aí, tudo mais constante, aí, preço do petróleo como tá e tal, acredito, o dólar como tá, eu acho que o dólar caiu bem, beneficiou bastante aí o balanço da Petrobras, acredito ali que tem mais chance de a gente ver uma recuperação. E você surfar essa melhora política e econômica brasileira via Petrobras do que Banco do Brasil, na minha opinião, tá? Fizeram várias perguntas aqui, eu vou começar a fazer um bate-pronto aqui para dar tempo de falar de todas. O Mike perguntou se não tem site para cotação do preço de celulose. Não tem. Ela disponibiliza isso para quem paga para ela, então é um serviço pago, e por isso que demora para chegar no mercado, porque primeiro tem que fazer preço, o pessoal entender o que está acontecendo, e aí quem pagou pela informação informa. Sul América foi embora, será que o BB Seguridade vai atrás também? Olha, não comparo muito Sul América com o BB Seguridade, eu gosto de comparar mais com Porto Seguro, embora também não seja o grande comparador para Sul América. Pelo menos tem um negócio forte de carros, né, nas duas ali, né? Mas o BB Seguridade está muito mais ligado ao Banco do Brasil, é um papel que coçou a minha mão para colocar no lugar de Cielo, preferi deixar Cielo porque esperava uma surpresa positiva no balanço. De fato eu tive a surpresa, né? O vetor que foi errado só, mas ainda acredito que a Cielo vai recuperar essas perdas, pelo menos parte das perdas, inclusive porque o resultado em si foi forte, né? Foi muito mais uma questão de despesas que acabou preocupando um pouco, mas também foi uma aspa de um dos analistas que a gente conversou hoje, que falou que o mercado está superestimando demais os resultados desse mês, né? A gente já viu a ação subir 11% depois de balanço, cair 5%, então tá um movimento um pouco histérico mesmo da Bolsa para os resultados divulgados. E também falaram aqui o Sardinha perguntou se a BMF Bovespa está cara e o Profetos em Minas respondeu já para ele, já vou ter que fazer uma correção ao Profetos em Minas. Ele falou não está cara porque o Bo deu compra com alvo em 18,20. Profetos em Minas, o Bo é analista técnico, então ele não vai falar se a ação está cara ou barata, vai falar se a ação está numa tendência de alta ou de baixa. E aí, inclusive, a grande filosofia por trás do FICUB é encontrar ações que estão em tendência clara de alta ou em tendência de baixa, e ele opera com isso, né? Mas BMF Bovespa não está barata, a ação está cara, mas não é um caro que... É um caro como a gente pode comparar com a Hidrogasil. É um papel que está caro, mas inclusive foi um dos relatórios mais legais que eu li essa semana do Credit Suisse, que elevou o preço-alvo da Hidrogasil e falou, é um papel que tem um preço sobre lucro absurdamente alto. Mas se eu olhasse só para isso, para definir a recomendação de compra ou a compra de uma ação, eu não teria pego essa alta de 40% que a ação teve no ano. E é bem isso, o papel está caro, comparado com o preço histórico da ação, com o histórico da empresa e até com os players globais, ela está cara, mas é um papel que tem espaço para crescer, né? Recentemente a gente fez uma matéria até fez a brincadeira com a BMF Bovespa Colombo, né? Que ela quer, estratégia do Ademir Pinto é dominar a América, já está comprando várias bolsas na América do Sul, comprou no México também, e a ideia é nos próximos 4 a 5 anos conseguir integrar tudo isso, fazer uma clearing no continente que pode trazer um grande resultado para a empresa. E outro fator favorável a ela, já mostrou claramente que para entrar no Brasil, para competir com ela, é praticamente impossível, né? Todas que tentaram vir de fora não conseguiram entrar, e a que estava mais próxima de conseguir isso era a CETIP, que agora vai ter a fusão com a BMF Bovespa, que inclusive conseguiu pagar um preço bom para o lado do comprador, né? Não era o preço que os vendedores queriam, embora eles tenham aceitado a oferta. Então, BMF Bovespa, se for olhar para o fundamento, está cara, mas ainda vale uma recomendação de compra, tanto por fundamentos, para quem acredita num prazo de 3 a 5 anos que ela vai ter um bom resultado, como para os gráficos, como o próprio Profetos em Minas falou, do Bo Williams. Inclusive é uma das ações prediletas do Bo, tá mais de um ano no Visão Técnica mandando comprar a BMF. Se tem uma ação que ele acertou em cheio, foi essa daí. Mais perguntas aí, João? Fala de Cosan aí, a gente tem Cosan e São Martinho, né? Desculpa, não vou lembrar quem perguntou da Cosan.
para a gente, as duas ali acabam, a gente coloca na carteira e não coloca a Petrobras, né? Eu acho que as duas têm muito menos problemas aí do que a Petrobras para resolver. Tem esse perfil mais defensivo que a gente gosta aí para momentos ali em que a bolsa pode dar uma realizada ali depois de fortes altas como o que a gente teve. Mas eu acho que principalmente essas duas aí, pelo business de açúcar ali, eu acho que elas podem se beneficiar tanto se a Petrobras aumentar preço ali para melhorar o balanço, tá? Que é um negócio que pode acontecer, como se o governo também aumentar a CID, porque daí, se tem um aumento de CID, que para mim é o próximo aumento de preço de gasolina que a gente vai ter que pagar, vai ser via CID, o governo vai fazer caixa com a medida, a Petrobras não vai ganhar nada, porque o preço da gasolina vai subir, porque a CID aumentou, né? A Petrobras vai ficar até mais longe, né, de poder reajustar o preço da gasolina, porque o governo teria que fazer 2 reajustes muito na sequência, né, se vier o reajuste da CID, e o preço do álcool não. O preço do álcool ele fica mais competitivo, tá, se tivesse aumento aí da CID, e aí a São Martinho e a Cosan se beneficiam. Né, é lógico, ainda tem o ciclo de açúcar favorável para as duas empresas, né, e é lógico que pô, tem que lembrar que o Cosan não é tão simples de analisar mais hoje, é um bicho ali com várias cabeças, né, tem a parte de posto de combustível, tem a parte ali de ferrovia, né? Já não é um negócio tão simples de olhar o preço do açúcar e São Martinho não, acho que é um player ali muito mais puro, né? E a Cosan, exatamente por ser muito maior, né, que acaba dificultando um pouco, mas a Cosan por muito tempo era a queridinha do setor, só tem perdido um pouco de espaço para São Martinho justamente por todo esse potencial para o mercado de açúcar e álcool que tem ajudado a São Martinho. Mais perguntas que eu tô vendo aqui. Tinha uma que eu vi aqui em cima que ia comentar. Foi só de Petrobras, é verdade. Eu queria só fazer um comentário extra de Petrobras. Convido vocês a acessarem aqui, até vou mandar de novo para quem não viu lá no começo. Tô aqui mandando de novo para vocês o link da carteira Infomoney, que nessa página tem o vídeo de setores da Bolsa sobre petróleo e gás. O Marcos Saravalli fez uma análise muito legal de Petrobras. Isso foi gravado em junho, e foi para o ar final de junho para começo de julho, e foi onde eu comecei a olhar a Petrobras com outros olhos. Já comecei a ficar um pouquinho mais otimista e concordo com essa visão do João de que Petrobras hoje está mais legal que Banco do Brasil, mas também não é um super motivo para comprar, né? Um papel que tem muitos riscos, mas a Petrobras tem alguns gatilhos que podem ajudar, né? Uma alta do petróleo no curto prazo, com uma queda do dólar, pode acabar ajudando bastante a empresa. Eu vi aqui outro... Pão de Açúcar. Eu queria só comentar de Pão de Açúcar. Foi um papel que conseguiu, incrivelmente, decepcionar analista fundamentalista. É uma profissão muito ingrata essa, de querer achar ação barata e encarteirar porque tá barato e, de repente, quando você vê, era um barato a 70, o papel tá 40, não tem como você falar que agora não vale a pena ter na carteira, e vai carregando. Foi isso, esse filme que eu vi com muitos analistas fundamentalistas, né? Inclusive no Comprar ou Vender, na época o Flávio Conde, quando fazia o programa, ele falou que a 60 estava barato, a 50 era uma pechincha, a 40 estava de graça e o papel chegou a R$30, né? Realmente o papel estava muito barato, mas faltou um gatilho para subir. O mercado começa a acreditar, aliás, vários analistas começam a acreditar que o ano vai virar para o Pão de Açúcar, mas alguns analistas, do Santander foi um dos que mais falou isso, que não era a hora ainda para ter Pão de Açúcar. Quem comprasse agora queima a largada. E o mercado pegou o papel que estava a R$30 e levou para 57, isso em 2, 3 meses. O resultado veio, foi ruim, via varejo também, foi todo segmento de varejo na Bolsa, tirando lojas Renner, não trouxe um resultado muito agradável. E o Pão de Açúcar, que saiu de 30 para 57, obviamente apanhou, acho que agora está abaixo de R$50 de novo. Enfim, um papel que é uma grande empresa, mas os fundamentos não ajudam, não só no macro como no micro, né? A empresa também vem perdendo o mercado, só comparar o resultado dela com o Carrefour. Enfim, é uma empresa que precisa melhorar antes de se tornar uma compra convicta só porque está barato. Papel barato tem um monte na bolsa, né? A questão é quando que ele vai deixar de ser barato. O Pão de Açúcar entrou nesse triste rol de empresas. Mais alguma pergunta aí, João? O pessoal perguntando de banco aqui, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tal. A gente fez a opção ali pelo Bradesco, tá?
Eu acho que Itaú, no final do dia, o resultado que vai ser colhido aí via Bradesco ou via Itaú é muito parecido. Banco do Brasil eu já acho um pouco diferente ali, tá? Vamos ver como é que vem o balanço aí desse trimestre aí. Não sei, tem um pouco de receio ali que não venha muito bom. Vamos esperar para ver, tá? Eu acho que está tendo deterioração ali nas métricas ali de crédito, principalmente ali. Se a gente já viu Itaú e Bradesco, o meu palpite aqui em Banco do Brasil tende a ser pior, porque foi um banco que foi muito agressivo nessa década aí, principalmente durante a gestão Guido Mantega, tá? Foi um banco que pisou muito mais no acelerador, que roubou muito cliente ruim, tá? Do Bradesco e do Itaú. Então, meu palpite é que deva vir pior aí do que Bradesco e Itaú, tá? Aí já a nossa preferida entre Bradesco e Itaú realmente é difícil de explicar. Perguntaram aqui das Zelotes, pessoal, vale lembrar que o Itaú tem um problemão no CARF também, tá? Não está envolvido ali na operação da Polícia Federal, mas o que o CARF está julgando do Itaú também, se eu não me engano, são 17 bilhões de reais ali, tá? Os bancos têm processos muito parecidos, o Santander também tinha processo sendo julgado no CARF ali por razões muito parecidas. Eu acho que a tendência é que se um se der mal, todos vão se dar mal, tá? Então não diferencia um papel por causa de CARF ou Zelotes. O que a Zelotes pode ocasionar realmente é a troca, né, do comando ali. O Bradesco nega, tá, que o Trabuco vá sair, mas andou saindo matérias aí semana passada falando que a Zelotes poderia apressar, né, uma substituição do presidente do Bradesco. Tá, um negócio que já está se falando há algum tempo que seria adiantado, né, por conta das Zelotes. A gente não sabe realmente qual que é o desfecho aí que vai acontecer, tá? Só já queria passar para você, João, mais uma pergunta, mas antes queria dar os parabéns aí para o Paulo. Mandou aqui, ó, agradeço a vocês investindo somente algumas ações da carteira Infomoney e fechei o semestre com 22% de lucro líquido. Nada mal para o iniciante, começou a estudar o mercado em janeiro. Ficamos muito felizes de estar ajudando, não só o Paulo, muita gente, só hoje, umas 2.500 pessoas baixaram a carteira entre a hora que eu mandei o e-mail, por volta das 2h30, e o início do programa. Mais de 70 mil pessoas já se cadastraram para receber a carteira Infomoney. A gente fica muito feliz de estar ajudando muita gente. E o Felipe Bueno fez uma pergunta que, só para sair um pouquinho do mundo de bolsa, falou como é que está o cenário para renda fixa, João. Felipe, eu vou passar o view aí de quem ganha dinheiro aí com esse negócio, tá? Eu tive no Fundo Verde aí, não fui falar com o Stuberger, mas tive no Fundo Verde aí uns 10 dias, e eles lá estão tranquilos em manter posição em NTNB até IPCA mais 5%, tá? A gente está hoje em 5,8 a 6,3, dependendo do prazo, né? A 2019 está pagando 6,3, 6,4 e a mais longa, 2035, está pagando 5,8. Lá, a visão da casa, lá, a visão deles é que deve cair até uns 5, tá? E aí um outro cara que ganha muito dinheiro com renda fixa, tá? Que é o Márcio Apel, é um cara que foi o gestor do Safra Galileu aí, que é um dos fundos multimercados mais bem-sucedidos do Brasil. Falei com ele ontem, tá? Ele saiu, ele montou a asset dele, chamada Adam Capital. E aí os fundos dele tem 3 meses só rodando, mas rendendo entre 180% e 300% do CDI nesse período. Tá ganhando muito dinheiro com juros, tá? E esse tem uma visão ali que o juro real pode cair para 4%, tá? IPCA mais 4% é o que vai pagar NTNB daqui a algum tempo na cabeça desse cara. A visão dele é que o juro caiu muito no mundo todo, tá? O Brasil recuperando a confiança, né, tomando algumas medidas que sinalizem que não vai ter descontrole da dívida pública, naturalmente o Brasil também vai ter um grande espaço para baixar o juro, tá? E aí isso tem um efeito ali alavancado, tá, na NTNB. Pô, se o juro cair de 5,8 para 4, né, numa NTNB, esse cara tem a 2055. Pô, isso daí você está falando de uma valorização de mais de 50% num papel como esse, tá? É lógico que não vai acontecer de uma hora para outra, é lógico que tem muita coisa, né, favorável tem que acontecer para que esse cenário se confirme. Pô, mas são dois caras ali, né, tanto o pessoal do Fundo Verde quanto o Adam Capital ali, dois caras que eu confio muito, já vi acertar muito, acompanho tudo que eles publicam, escrevem e acertam muito mais do que erram, então estão com essa cabeça aí bastante otimista em relação à renda fixa.
No caso da Dan Capital, eles têm, além da NTNB, eles montaram também pré, tá? Nos últimos um mês e meio, um mês, fizeram uma posição em pré-fixados também achando, né? O mercado já está, a curva longa já está em 12% ao ano, tá? Você pega 2025, tá? O contrato de DI negociado na BMF. Já está um pouco abaixo de 12%, aí caiu nessa semana abaixo de 12%. Esses caras estão achando ali que, pô, tem chance, né? A economia brasileira freando, né, com aumento de imposto, o governo tem que cortar gás e tal, não vai ter motor de crescimento, vai dar para cair o juro bastante, porque a inflação já está, né, dando sinais de que vai arrefecer bastante também, tá? Então, renda fixa ainda é a cabeça ali que está na hora, né, de prefixar ou comprar indexado da inflação. Óbvio, se der aquele repiquezinho, conseguir pegar uma taxa um pouquinho melhor, sempre vale mais a pena. Bom, vamos ter que finalizar já, estamos chegando perto das 3h30. Gostaria de agradecer todo mundo aí que participou, com perguntas, com elogios, com críticas também, ajudam a gente a crescer sempre. Espero que a carteira continue prosperando. A gente, obviamente, vai deixar vocês avisados caso faça alguma alteração ao longo do mês. Se não, a gente se vê no começo de setembro para falar do balanço de agosto. Obrigado aí, João. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.